Esperando aqui, convidar a Érica para a nossa live hoje, para falar sobre os medos, o que te causa medo e como lidar com isso, como melhorar, como ter uma vida com menos medos. Vou convidar aqui, aproveite para convidar. Oi, Rê. Boa noite. Boa noite. Chegando então para falar um pouquinho de medos. Tu tá me Vamos convidar vendo, Érica? vendo e ouvindo bem. Adivinha? Mesmo. Deixa eu ver se eu adivinho. Tô entrando aqui pelo outro celular também. Mandar os aviãozinhos aqui, até que o pessoal vai entrando para convidar mais gente, que possa ser contribuição para mais pessoas. Nesse feriadinho. Nem sei se está chovendo ainda, mas uma noite com chuva, né? Aqui parou, tá bem fresquinho. Ai, que legal no celular do meu marido aqui, eu consigo te ver, Érica. Em algum lugar eu tenho que aparecer, vamos combinar. Oi, Cristiane, boa noite. Tudo bem? Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui que eu não mandei. Eu adoro ver depois, quando a gente vê o vídeo, a cara que a gente fica quando está mandando aviãozinho. Ai, fica tão. Fica fazendo careta, a verdade, a gente não se dá conta, né? Claro, é porque a gente tá prestando atenção aqui no que a gente está fazendo e nem Esquece não que que tá com a cara na a tela. gente está na frente da tela. Ai, estou mandando aqui. Hum. Então, boa noite para quem está entrando. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Para quem está entrando agora, para quem vai olhar depois. E para quem já está entrando, se quiserem ir escrevendo ali, colocando nos comentários do que vocês têm medo. A gente tem tantos medos, né? Foi, Cris? Deu, mandei. Deu, já chega, já mandei. Quem quiser que entre agora, né? Quem quiser que entre. Então, boa noite para quem está chegando, para quem já está aí. Eu sou a Érica, estou aqui na cidade de Encantado, para quem está entrando pela primeira vez. Eu trabalho com as terapias integrativas, com as barras de axis, com reiki, com florais, com os óleos essenciais, com a terapia multidimensional. E hoje a gente escolheu vir aqui falar sobre o medo, né? Que independente da pessoa, da idade, de onde está, sempre a gente tem geralmente, né, a gente tem algum tipo de medo. E isso nos paralisa. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu e a Cris, a gente dá os cursos também de barras de axis. Somos facilitadoras, que a gente chama de barras de axis, a gente dá os cursos e a gente fala muito sobre os medos, tanto nos atendimentos quanto nos cursos, né, Cris? O quanto isso paralisa a vida da gente, né? Isso aí. Então, para quem vai
ouvir nosso vídeo depois, né? Para quem está vendo o vídeo, pode enviar depois para quem acredita que possa contribuir, né? Que o nosso intuito quando a gente vem falar aqui em lives é trazer essa consciência, é fazer as pessoas pensarem. A gente não tem receitas mágicas para ninguém. O que a gente faz é consciências que a gente tem e maneiras que a gente já percebeu que contribuem com a nossa vida, contribuíram com a nossa vida e que estão contribuindo com a vida de muitas pessoas. Então, se vocês perceberem isso como algo bom, depois vocês enviam para outras pessoas também. A gente trabalha com as técnicas, né? Eu também com a de barra de axis, como a Érica também, facelift energético, a Érica na terapia do coração, todas são terapias energéticas. Talvez quem não conhece ainda possa dizer, tá, mas e o que que isso pode fazer? Como a gente pode melhorar coisas como o medo com terapias energéticas? E aí que está o X da questão. Com uma das técnicas que a gente trabalha, que é a barra de Axis, a gente acessa muitas coisas que não estão no nosso consciente, né? Ó, pessoal, eu fico olhando para o lado, tá? Porque eu só vejo a Érica no meu celular do lado, tá? Eu não vejo ela aqui no mesmo que o meu, por problemas técnicos, eu ainda não descobri qual é, tá? Então, a gente tem muitos medos, a gente tem traumas, né, guardados na vida da gente que não estão no nosso consciente. Elas estão aqui na nossa mente, né, como se fosse o HD do computador, e elas estão ali guardadas, só que num modo no inconsciente. Então, a gente não sabe nem dizer, mas às vezes nem sei. Eu posso saber que eu tenho medo de avião. Mas como tem gente que tem medo de avião, mas nunca andou de avião. Como eu posso Verdade. saber que eu tenho medo de avião se eu nunca andei de avião? Quer dizer, eu ouço alguém falar, eu vi coisas, alguém me disse que passou por alguma situação e logo eu presumo que se eu andar de avião vai acontecer algo de errado, algo de ruim. Então eu não sei nem a verdade, o fundo do medo. Por que que eu tenho medo? Eu aqui estou dando um exemplo, mas como tem tantas coisas, e isso está lá no nosso inconsciente, a gente não sabe por quê. E com formas de tratamento convencionais, às vezes a gente não chega nesse fundo que é o que causa o medo. E com terapias energéticas, sim, o corpo da gente sabe o que aconteceu, onde é que está, e é aí que a gente consegue lá dissipar aquela carga magnética que aquela emoção, que aquele evento causou na gente. Então, isso que é muito interessante. Então, por isso nós trabalhamos com as técnicas energéticas e uma das coisas que a gente percebe, que a gente consegue dissipar muito e que faz com que a pessoa pare de se paralisar, pare de não fazer aquilo que ela gostaria de fazer por causa do medo, é usando as técnicas energéticas. Então, é muito interessante. Eu trabalho com isso aqui na cidade de Lajeado. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E a Érica na cidade de Encantado. A Ana, já que entrou agora aqui, já experimentou sessão de barra de axis, né, Ana? A Nelly também, que eu vi que entrou, já fez A inclusive o Rose também. curso. Hã? A Rose. Quem? A Rose também, inclusive o curso. A Marley. Oi, Marley. Ah, até que enfim a Marley entrou. Boa noite. A Marley também conhece a técnica e já fez o curso também. Então, elas sabem, todas que estão aí sabem do que a gente está falando. Fala, Érica. A gente vai fazer assim, vamos dizer, fala, Érica, como a gente não está se vendo na mesma tela, tá, Érica? Então, pode Tá falar. bom, tu vai dando comando aí. Então eu queria pedir para vocês, vão escrevendo aqui nos comentários do que vocês têm medo. O que mais vocês têm medo? Só para a gente interagir um pouquinho. Fiz uma listinha aqui de tantas coisas, né, que a gente pode trazer sobre o medo. Medo, então, de andar de avião, como a Cris falou.
de perder pessoas, de uma transição de carreira, de novos desafios, de não ser capaz, medo de novos relacionamentos, às vezes, de falar em Oi, público, Sônia. medo de dirigir, né? É medo, 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 medo. E eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. E se não fosse o medo, o que você escolheria? E verdade, verdade. Você escolhe o que você realmente gostaria de escolher? Parece uma pergunta meio doida, assim, né? É que em Axis a gente faz muitas perguntas que é para a gente sair da mente lógica. Né? Já vou dizer por quê. A Cris já deu uma introdução ali. Nossa mente lógica, ela é como que é o que está consciente aqui, que a gente consegue controlar, digamos assim, que a gente acha que controla. Nossa mente é como um HD. A gente vai guardando ali todas as informações, desde a infância, às vezes até lá da barriga da mãe ou antes. E tudo isso vai gerando pensamentos, sentimentos e emoções, e tudo isso vai ficando guardado. E o que a gente aprende ali no Axis é que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. O nosso corpo vai captando das outras pessoas e a gente vai guardando isso para tentar entender as outras pessoas. Então, se eu perguntar para vocês de tudo isso que a gente tem medo, por exemplo, andar de avião, geralmente mais de 70% de tudo que a gente tem medo, a gente não vivenciou, não aconteceu. Mas o que acontece? A energia do medo, ela é tão forte que a gente tranca isso no nosso corpo e traz angústia, e traz insegurança, e traz dúvida, e a gente fica preso nisso e a gente se paralisa com isso. É por isso que parece às vezes, né, tão difícil a gente dar aquele passo, a gente fazer uma coisa diferente, porque ele realmente paralisa. Só que assim, se 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos, então de quem é esse medo? Uma criança tem medo? Quando ela é pequenininha, ela tem medo? Não, né? A criança não nasceu com medo. Se tu estiver lá no 10º andar de um prédio, se ela olhar pela janela, ela é capaz de pular, porque ela não tem medo, que ela vai se machucar. Mas o que acontece? Claro que, né, os pais têm que ensinar, sim. Mas o que acontece às vezes? A gente começa a colocar o medo nas crianças. Não vai que vai cair. Cuida daquilo lá que vai quebrar. Cuida daquele outro que não vai dar. E a gente começa a se paralisar. Mas na verdade esse medo não era nosso. Só que a gente guardou aquilo com tanta intensidade aqui no nosso HD que essas coisas começam a nos paralisar. Aí depois na escola, com os professores, com os colegas, com os amigos, os julgamentos. Aí a gente fica com vergonha e tudo isso vai trancando, trancando, trancando. E muitas vezes o que acontece? Toda essa carga que vai vindo para a gente, que veio dos outros, a gente guarda isso lá naquele inconsciente. Né? Medo de faltar dinheiro, por exemplo. Tentem pensar a primeira vez que vocês ficaram com medo que ia faltar dinheiro. Se vocês conseguem lembrar a idade que vocês tinham. Alguém E lembra? Érica, e normalmente, Pode falar. ah, normalmente esse medo a gente sente quando a gente sente na casa da gente, a gente sente o medo dos pais na gente. Eu me lembro, essa questão do dinheiro, eu me lembro muito disso, de casa. Da mãe falar coisas, de não ter dinheiro, do pai fazer observações de mas tu vem me pedir dinheiro na segunda-feira, quando a gente começa a gastar dinheiro na segunda, vai faltar dinheiro a semana inteira. Na sexta não vai ter mais dinheiro. É, então, não era eu que tinha uma crença de que não teria dinheiro, de que não se poderia ter dinheiro, de que não É, teria abundância. A gente ouve isso dos pais e traz essa é, carga. Continua acreditando depois até que algum dia algo muda. é. E inconscientemente a gente começa a repetir isso. Né? E quando a gente vai crescendo também, a gente vai
recebendo as informações das outras pessoas, que às vezes elas colocam os julgamentos e as emoções, ou elas ficam dando opiniões do que tu deve e o que tu não deve fazer, em cima do que elas vivenciaram, em cima do que não deu certo para elas. E aí a gente para de acreditar nas nossas escolhas, que poderiam ser mais verdadeiras do que o que a gente recebeu do outro. E aí vai criando mais medo. E aí vai criando um medo quando eu tô crescendo do que eu vou fazer, do que eu vou ser. Ah, eu queria ser, sei lá, atriz, mas o meu pai disse que é melhor eu ser advogada. Então, eu começo a duvidar das minhas escolhas. E cada vez a gente gera mais medo. Nas 24 horas do dia de vocês, quantas vezes vocês pensam no medo? Quantas vezes vocês sentem medo? E o que acontece? O que a gente pensa, a gente cria. O medo também é uma energia. Então, onde a gente coloca força é o que vai criar. E aí a gente vai criando mais medo, mais medo, mais medo. E o que a gente faz com isso depois? Nada. A gente trava, a gente paralisa. Então, como que a gente pode começar a mudar isso? Né? Cris, quer continuar ali? O medo, a gente aprende isso nós aprendemos isso num curso de barra de axis, que é a técnica que a gente trabalha, que o medo é um implante. Implante é como se algo tivesse sido implantado em nós, claro que é figurativamente falar esse implante, mas é coisas que nós compramos, ouvimos e acreditamos como verdades para nós, e aquilo ficou. Então, são implantes, a gente chama de distratores, quer dizer, eles nos distraem, eles tiram o nosso foco, a nossa Potência? determinação para que a gente escolha fazer alguma coisa. Porque se nós formos pensar em medo, é muito comum, situações que são muito comuns. Eu não sei o que entrou aqui, os que eu conheço, até eu sei o que fazem, mas daqui a pouco, se alguém vai ouvir, tem um trabalho de CLT, carteira assinada. Não sei quanto ganha, mas eu tenho um trabalho, ali eu estou segura. Eu sei que no final do mês eu vou ganhar 3 mil por mês, 4 mil por mês e deu. E aí eu vou falar para alguém da minha família, eu estou pensando, de repente eu podia fazer um outro negócio, eu gosto tanto de tal coisa. E daí, daqui a pouco vão dizer, ai, mas e se não der certo? E se tu não ganhar dinheiro de chega? Tu já pensou? Eu ouvi isso. Tu já pensou? Tu vai largar o certo pelo incerto? O que? Imagina, como é que tu vai fazer uma coisa dessas? Então, aí o que faz? Oi, Juliane, aí tu vai, tu tem um medo, toma conta, vem aquele, né, que é um gatilho, aquilo é um gatilho. Vem aquele, ai, é mesmo. Não, eu acho mesmo que eu tenho que ficar aqui porque já pensou? E se realmente não tiver dinheiro de chega? E isso é um implante distrator, ele me distrai, ele me tira do foco daquilo que eu queria fazer. E eu escuto a minha mente lógica, que só conhece aquilo mesmo que até agora eu fiz, e ela para me proteger. É um mecanismo de proteção. O medo é um mecanismo de proteção, tá? Ele, em situações de medo real, realmente, ele nos protege. Ele vai dizer, Não pular a janela. não pula daquela pedra lá, que ela é muito alta. Ah, não faz isso. Ele serve, não vai perto de uma cobra, porque ela vai te picar. Então, ele serve para nos proteger. O cérebro faz isso. Mas nesses casos, ele vai trazer coisas à tona ali porque ele acha que eu vou ficar segura se eu ficar naquela zona de conforto, aquilo que eu já conheço. Então, se eu sempre ficar ouvindo essa voz que a minha mente traz, que é a voz que a gente chama da mente lógica, eu não vou ter coragem nunca de dar aquele passo a mais. Se a gente não arriscar, não estou dizendo assim, não, vamos fazer loucuras. Não, se eu vou pensar, eu vou ter uma outra carreira, eu vou começar. Tá, eu vou ver o que eu vou fazer, eu vou ver o que eu tenho habilidades para fazer, eu vou ver se tem mercado para isso, eu vou me empenhar. E se eu realmente quiser, se vai dar certo. Não tem como não dar certo. Eu quero dizer uma coisa aqui, Érica, que eu não te contei hoje. Quando a gente fala de energia, aquilo que você bota energia,
é o que você vai ter mais. E nós falamos muito isso, mas eu nunca tinha vivenciado isso que eu vivenciei hoje. Conta, De, conta aí para nós. de tu duvidar e querer que algo seja diferente. E esse diferente aconteceu. Eu encaminhei o meu pedido de aposentadoria, porque eu saí de uma CLT não sendo aposentada. Então, eu saí de algo e continuei contribuindo, não porque eu não pudesse, mas pelo meu tempo de contribuição, mais idade, ficava uma renda muito baixa, e eu optei, apesar de ter ganho já a aposentadoria, não, eu não quero, eu vou continuar contribuindo. E agora, final de setembro, a advogada do Simpro, porque eu sou do Sindicato dos Professores, encaminhou o novo pedido, derrubou aquele pedido anterior e encaminhou. E ela me disse, Cristina, isso demora no mínimo 90 até 120 dias. Eu botei para ela, tá, mas eu comecei a dizer, eu não escolho isso, eu escolho que esse dinheiro se atualize logo. Eu escolho que essa situação se resolva logo. Hoje, no feriado, ela me escreveu, Cristina, a tua aposentadoria nova foi concedida. Uhul! Então, se tu Quanto? coloca 30 a dias? energia, se tu coloca a energia no ruim, que é o medo, gente, É o que vai criar. é o que a gente vai ter. É. Então, assim, ó, se vocês disserem assim, não sei o que, tentem, tá? É, Vocês podem duvidar da gente, mas tentem. é, Duvidem tentando, mas exatamente. acreditem que aquilo que tu fica botando o foco é o que tu vai ter. Se tu botar o foco no medo, eu não vou ter, não vai dar certo. Será que vai dar certo? Fala, Érica. Falando em energia, né? É exatamente isso. Para quem já leu o livro ou já assistiu o filme O Segredo, o que fala da lei da atração? Ensina a gente a colocar foco no que a gente quer e não no que a gente não quer. Então, eu escolho ter mais dinheiro. Mas aí, se já vem a dúvida, mas será? Mas será que vai faltar? Será que não vai dar certo? Em qual dessas duas coisas tu põe mais força? Na coragem ou no medo? Nas possibilidades ou na limitação? O universo, ele entende de energia. E aqui não tem nada de a gente ser vítima porque deu errado. Foi a gente que criou. Ele entende de energia, não de palavras. Então eu escolho, eu quero ter dinheiro. Mas lá dentro eu tô pensando, meu Deus, não vai dar certo, vai faltar, isso aqui não vai funcionar. É isso que a gente está mandando para o universo. É isso que ele está recebendo. E é isso que ele vai nos devolver. Simples assim. Se eu ficar no medo da falta, o que vão acontecer? Situações que vão me fazer gastar mais dinheiro e aí realmente ele vai faltar. Ou coloca pessoas e situações da nossa vida que vão gerar medo. Tu morre de medo de ser assaltada. Aí, assaltam uma casa lá da quadra inteira. Qual é que é a casa? É a tua. Por quê? Porque tu só colocou medo naquilo, tu colocou força e foco naquilo. Pessoal, botem emojis aí de reação de live, vai para mais pessoas. Isso é uma live muito importante. Botem aí, enche. Os famosos fazem isso, vamos Isso, botar nós também. isso. E isso ajuda para ir para mais pessoas quando tem mais reações. Porque assim, ó, dizer, quem não tem medos, gente, Quem não tem? quanta gente se para E porque a aí, gente não acredita na gente, né, Érica? exatamente. Então, é isso que acontece. A gente emana e volta, a gente emana e volta. É assim. Já é comprovado pela física quântica, né? A gente está falando de energia, mas já é uma coisa comprovada. Mesmo que a gente não enxergue, Não, é assim que funciona. e pela neurociência, É, né? Aquilo que o nosso cérebro bota o foco, ele começa, quando a gente começa a focar no que é ruim, ele realmente começa a enxergar só o que é ruim. Então, é, o medo é a insegurança que a gente tem, né? é a dúvida. A dúvida, a falta de confiança em si, a baixa autoestima. Eu começo a botar foco nisso. O cérebro é assim. Só que como o
o cérebro é como um plástico, pela neuroplasticidade, ele tem a capacidade de se transformar enquanto nós estivermos vivos. Então, a gente pode mudar isso. Isso é científico, pessoal. Isso não tem... O que nós fazemos e o que nós falamos não tem nada de holístico. Não, nada. Isso é Comprovado. neurociência e física quântica. A gente é feito de moléculas, o cérebro é feito de conexões e ele tem capacidade de criar novas conexões. Naquilo que a gente bota o foco, até porque o cérebro não consegue se focar em mais do que uma coisa de uma vez só. A gente que acha, mas não consegue. E aí você começa a focar só no que é ruim, cada vez ele me mostra mais coisas ruins. Agora, começa a olhar o que tem de bom. Começa para perder o medo, inclusive, começa a escrever o que tu tem de bom, começa a te convencer das criações que tu já fez, porque às vezes a gente precisa convencer a gente mesmo. Precisa mostrar pra gente como a gente é bom. Primeira coisa que precisa convencer é nós, né? E como a gente começa a mudar isso, então, né? Que vai passando, passou meia hora já, então vamos falar um pouquinho de como a gente aprendeu e a gente não tá aqui para dizer que a gente não tem medo nenhum, que tá tudo resolvido. Bem, pelo contrário, eu tenho muitos medos ainda e que eu brigo com eles todos os dias. Mas qual é a diferença? É a gente se dar conta disso e acreditar que é possível mudar. Primeira coisa que ajuda muito, para quem não conhece, façam sessões de barras. Porque o que a sessão vai fazer? Vai lá naquele pontinho que a gente falou, que é a banda de implantes, que é onde está guardado todas essas crenças, esses medos, essas limitações, e começa a dissipar, começa a limpar isso. Então, esse é o primeiro passo. Para quem não conhece ainda, experimente, se permita, duvide e venha fazer. Isso vai ajudar muito. Né? Começa a limpar isso que a gente comprou dos outros e acha que é nosso. Eu tenho medo de avião, mas nunca andei. Experimenta, vai com medo mesmo. Qual é a diferença? É a gente começar a enfrentar, e quando são coisas que a gente pede, então, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer alguma coisa, é confiar também no universo. Né? Quando a gente fez a pergunta ali, se não fosse o medo, o que eu escolheria? Então, escolha e confie. Aí, às vezes, a gente pede, a gente escolhe, e passou 3 dias e não aconteceu, e aí a gente já começa a duvidar, e aí já começa a ficar com medo. Cristina, eu também fiz a transição de carreira esse ano. E a primeira semana vem 10 clientes, daí na segunda vem 5. Meu Deus, já começo a botar medo porque não vão vir e vão faltar. É isso que vai acontecer. Confia também, né? Confia em ti, confia no universo. Talvez tu vai cair, sim, mas tu só vai saber se tu fizer e tu cair. E aí tu levanta de novo e faz de novo. Não é assim que a criança faz. Cai um tombo, levanta e sai correndo. Se ela cair um tombo e olhar para a mãe e a mãe falou, coitadinho, pronto, a criança se desmancha lá chorando que tá doendo tudo. Érica, outra coisa também que a gente falou, que a gente ia falar, quando vê, a gente esquece. Que às vezes também, o que faz com que a gente tenha medo, quando a gente faz a comparação. Sim. A gente se compara. Então, eu quero fazer alguma coisa e a fulana já faz aquela coisa. Daí eu vou dizer, que nem a Juliane que entrou aqui, eu sei que a Juliane é uma excelente cabeleireira, ela trabalha num salão. Daqui a pouco a Juliane pensa, eu vou ter o meu salão. Mas a fulana a fulana é boa, e eu me comparo com a fulana, e daí, mas e se eu não tiver tantos clientes como ela? Se eu não for tão boa. Provavelmente no começo tu vai ter que fazer tua clientela. Quem é grande não nasceu grande. E qual é a melhor coisa a gente aprender? A gente se comparar com a gente mesmo. Eu hoje sou melhor que ontem. Eu hoje sou melhor que o mês passado. Eu estou fazendo coisas para que eu consiga me sobrecriar, que eu seja melhor. A Érica também. Nós, quando começamos, nós não fazíamos live. Agora não dá bem certo como a gente quer, eu não enxergo ela no meu telefone, mas dá porque o telefone não quer. Mas a gente faz mesmo assim. A gente dá um jeito, a gente quer fazer, a gente dá um jeito.
Se a gente escolhe de verdade. Eu e Érica fazemos cursos que às vezes a gente diz, "Ai, é caro isso, né? É nada. Com tudo que a gente cria depois do que a gente faz o curso, não é não. Porque a gente escolhe, a gente quer fazer. E agora nós estamos dando passos que talvez se a gente tivesse ouvido aquele medo que nos fez dizer que era caro, a gente não daria. A gente está entrando no barras nas organizações, bars in business. A gente está vendo para fechar projeto com empresas para atender os funcionários, colaboradores, para dar o curso dentro de empresa. A gente só consegue fazer isso começando. É, E se a gente ficar se comparando com fulano, com ciclano, a gente não é fulano e ciclano. é, Nem quero ser, eu quero ser eu. Eu e esse quero que vocês, programa, eu gostaria que vocês queiram ser vocês e não ser ninguém outro. então como é que a gente começa a limpar e a se permitir fazer isso, né? A gente já falou, experimenta uma sessão de barras se tu nunca fez. Outra coisa que a gente fala muito em barras que vocês podem começar a partir de hoje, se não fizerem uma sessão ainda, é fazer perguntas. A gente já falou que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. Então, quando vem um medo, verdade, a quem pertence isso? Verdade, corpo, esse medo é meu. A quem pertence isso? Geralmente não é teu. Vai te vir assim logo um não. Devolva o remetente agora. Devolva o remetente agora com consciência anexada. Tu vai devolver. É do pai, é da mãe, do professor, não interessa. Tu vai... É o se dar conta e fazer alguma coisa, né? Para sair dessa energia do medo. Então pergunta a quem pertence isso. Outra coisa, se não fosse o medo, o que eu escolheria? Outra coisa que a gente fala muito nas barras, o que vocês sentem quando vem o medo? Qual é a sensação que vocês têm no corpo? É uma sensação pesada ou é leve? Se alguém quiser escrever aí. Geralmente é pesado. O que dá? Dá uma taquicardia, dá uma dor no peito, dá uma tremedeira, dá uma angústia. Isso é pesado. O que a gente aprende num curso de barras de Axis. Sempre que é pesado, é uma mentira. Então, é o corpo tentando te mostrar que aquilo é uma mentira, que é uma crença que tu comprou de alguém, que aquilo não é verdadeiro para ti. Então, vai com medo mesmo. Né? Tem essa percepção de que se ficou pesado é mentira. Né? Então, é outra coisa que dá para fazer. Um ser infinito escolheria isso? Faço essa pergunta. Porque nós somos muito mais do que a nossa mente. E nós somos muito mais do que o nosso medo. Então, quando a gente diz um ser infinito escolheria isso, a gente está dizendo assim, eu sou muito maior do que isso. Um ser infinito tem infinitas possibilidades. Érica, preciso contar uma experiência de hoje, posso? Pode. Para mostrar o que é um ser infinito, para mostrar o que a mente da gente faz. Eu tive uma experiência hoje que eu jamais tive. Eu atendi uma pessoa, até eu fiz uma postagem antes no Instagram, uma pessoa que eu não conhecia, que tem esclerose múltipla. E você sabe, todos devem saber, esclerose múltipla, ela causa várias limitações físicas, né? De dificuldade de movimentação, de caminhar, de equilíbrio, várias coisas, e depende do nível que tá. E um amigo meu me chamou se eu podia atender esse amigo dele, e se isso ajudaria, fazer uma sessão nele ajudaria. Eu disse, olha, eu tenho certeza que ele vai se sentir mais leve, que ele vai relaxar a mente dele, que vai trazer benefícios para o corpo e que, bem possível, que a gente consiga tirar ali cargas, né, emocionais que possam ajudar ele. Tá. Esse senhor não sabia, fazia nem ideia o que era, mas confiou no amigo e veio. Vieram. Tá, deitou na maca, fiz a sessão nele, né, quando ele acordou, ele sentou e disse, eu jamais experimentei uma sensação de tanto relaxamento. Eu sinto como se eu estivesse voando, eu tô flutuando. Daí tá, desceu da maca, começou a caminhar. Ele disse, olha isso, essa minha perna não se mexia.
Eu não consegui, Meu ele Deus. sentou no sofá, ele disse, essa perna não levantava? E ele começou a levantar a perna alto, Érica, alto. Olha só. E ele fez uma expressão de dúvida. E eu disse para ele, mas acredita, ela realmente, se ela está se mexendo, é porque ela pode se mexer. Para tu ver que tu foi num nível que não é da mente lógica, tu foi ao nível da consciência desse ser infinito que é onde não tem limitação. Uhum. E tu experimentou a não limitação. E tu vê Que que é doido. possível. E aí, depois eu fui atender o amigo dele. E ele ficou esperando. Quando eu saí, ele disse, mas agora já não tá mais assim. Eu disse, é que como tu tá dizendo que não poderia, tu mesmo faz com que isso volte. Voltou a A tua limitação, né? mente, tua mente quer voltar àquela situação anterior. Então, precisa mais sessões para que tua mente permita realmente criar uma nova realidade. Mas o que eu quero que vocês vejam é, isso mostra o que faz a mente da gente. Eu não estou falando de forma alguma que eu vou curar ele. Eu jamais falaria isso. Porque é sim uma doença, pode sim ser possível ser curada. Nada é impossível, nada. Mas eu não vou dizer eu posso te curar, até porque se pode é a própria pessoa que vai se curar, não vou ser eu, que eu vou curar ninguém. Mas que é possível a gente se libertar de tantas amarras que a gente coloca na gente, deu para ver com isso. Então, Sim. assim, ó, eu Incrível, né? fiquei. Bom, a gente fez uma foto, eu e ele juntos, os dois sorrindo, assim. ah, Se vocês vissem a expressão como ele chegou aqui e depois aquele sorriso, eu não tenho foto do antes, mas se vocês vissem, meu Deus, isso é mágica. E, e Mágica. dando o exemplo de ser infinito do poder que a gente tem na mente e que a gente geralmente usa para coisa negativa, É, pegando o exemplo dessa doença, tu recebe o diagnóstico, provavelmente já deve ter recebido, tu vai ter limitações, tu não vai conseguir mais, né, depois perder os movimentos. Então, o quanto que isso já colocou na mente e talvez fosse perder esse movimento, sei lá, daqui 6 meses. Mas eu já criei, porque assim, quando a gente pensa, já tem uma carga ali eletromagnética que está sendo lançada, que está sendo criada. Então a energia já está movimentando e já está criando a nossa realidade. O que a gente está vivendo hoje, a gente criou lá atrás, com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. É o que a gente está vivendo hoje. Então, né, quantas vezes a gente já cria isso porque alguém falou ou porque veio um diagnóstico e então tá, então é assim que vai ser e eu já aceito isso e adianto, talvez, né, o que poderia demorar, claro, caso de doença grave, a gente não está dizendo, como a Cris disse, não estamos dizendo que é mentira, que não existe, mas o quanto que a gente já cria, às vezes, antes de acontecer, né? Então, mais uma vez, verdade, a quem pertence isso? Isso é meu, né? até eu Perguntando. falei para esse cliente, eu vou mandar áudio para ti, eu ainda fiquei de mandar, depois Uhum. eu vou fazer isso, né? Que é o que vocês podem fazer também quando vocês têm essa percepção de algo que está pesado, uma emoção que vocês acham ruim. Perguntar a quem pertence isso, É. verdade, a quem pertence isso, isso é meu, E um ser né? infinito escolheria isso? É, e é isso que a gente aprende também nos cursos de barras de axis, né? Nós já fizemos vários cursos, eu e a Érica, e a cada curso que a gente faz, como é energético, né? A gente acessa mais energias e a gente acessa mais consciência, porque nós somos seres infinitos, logo nós temos como acessar consciência, só que acho que 99,99% das pessoas não acessa, pelo que É. a gente vê, assim, não acessa a consciência que tem. Vive é como um piloto automático. Se vocês, se vocês perceberem como a gente levanta de manhã, que a gente faz tudo de uma forma, a gente não fala assim, é muito automático, a gente nem se dá conta quando vê, o que que eu fiz, onde é que eu larguei? A gente fala muito que é falta de memória. Não é falta de memória.
Agora que pode ser assim, a minha já não tá mais tão boa, não sei de vocês, mas tipo, tu pega e tu larga alguma coisa, ai, tô com esse óculos aqui, largo aqui, vou lá pra dentro. Mas não é porque eu não tenho memória, é porque eu tô tão no automático que a gente não presta atenção no que a gente faz. É falta de presença. Porque a gente não tem presença. É. Porque a gente vai fazendo as coisas como se alguém estivesse no comando da gente, não a gente mesmo. Uhum. Que é o que a gente também estuda num curso que a gente faz de pós-graduação, eu e a Érica, de neurociência e mindfulness, que é atenção plena. Como focar mais nas coisas que a gente faz. É. Como estar aqui, agora, naquilo que a gente está fazendo. Prestar atenção, né, no que está acontecendo. E no caso do medo, prestar atenção. Quando o medo aparece, então começar a fazer essas perguntas. Se é teu, pensar, né, que eu sou um ser infinito. Então, o ser infinito escolheria ficar se limitando dessa maneira? Só o fato da gente fazer a pergunta, para quem não é do Axis e deve estar pensando, tá, mas como é que funciona esse negócio? Eu só faço uma pergunta e o medo vai embora. Às vezes sim. Se tu perguntar quem pertence isso e disser, eu devolvo ao remetente, aquele medo não era teu, como que num passe de mágica ele vai sumir? Mas é isso, a gente sair do piloto automático e começar a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo e começar a fazer essas perguntas. Começar a perguntar, isso tá leve ou tá pesado? Se é pesado é uma mentira, isso não é meu, né? Eu comprei de alguém. Quando começa a travar muito, a limitar muito, ou, né, começa a gente, né, naquele conflito interno, naquela briga interna lá, faz outra pergunta que o Gary Douglas, que é o fundador do Axis, fala muito. Eu prefiro estar certo ou ser feliz? Prefiro estar certo ou ser livre? Então, quantas vezes a gente tenta ficar provando para nós que aquele medo é real, ou que tal coisa é certa, ou que tal coisa é errada, e fica ali, né, naquele círculo vicioso e não sai dali, não faz uma coisa diferente. Então, permitam-se, façam as perguntas, permitam-se experimentar uma coisa diferente, né? Percebe no teu corpo, sai do piloto automático e percebe se aquilo está leve ou está pesado. Confia, confia no universo. Às vezes tu tentou fazer uma coisa e daí tu já botou energia naquilo que não ia dar certo e que ia dar errado. E aí acontece uma coisinha, pronto. Era isso mesmo, era para dar errado mesmo, porque eu falei que ia dar errado. Verdade que deu errado, apareceu diferente do que tu É. estava imaginando. O universo, às vezes, ele tem que movimentar vários universos para nos entregar aquilo que a gente pediu. E às vezes não é instantâneo. E na maioria das vezes vem de uma maneira diferente que a gente planejou, que a gente imaginou. E esse diferente, né, Érica, é muito nós, acho que é meio assim, de uma forma geral, a gente quer o diferente, mas a gente não está disposto a A mudar. fazer o diferente, a mudar. Então, a gente não consegue resultados, isso em administração, a gente fala também, né? O Albert Einstein já dizia isso, é impossível nós conseguirmos resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Não é possível. Eu não tenho como, eu vou lá pegar uma receita para fazer um bolo, boto sempre os mesmos ingredientes e eu quero que saia um bolo de laranja e eu botei a receita do bolo de chocolate. Não pode, não tem como. Não faz sentido. E nós acabamos fazendo sempre igual, mesmo que a gente não gosta, a gente repete um comportamento, a gente repete todo um dia igual ao outro e quer resultados diferentes. Então, se nós não mudarmos, nada muda. Isso é. A mudança está nas escolhas que você não está disposta a fazer. Anotem isso aí. A maioria das mudanças estão nas coisas que a gente não está disposta a fazer. A gente também não está aqui para dizer, uau, amanhã então vou fazer tudo diferente e não vai ter mais medo, não vai ter mais nada. Não. O que a gente está tentando dizer para vocês é estejam mais presentes. O que é estar consciente? O que é expandir a consciência? É isso. É começar a se dar conta e começar a fazer coisas diferentes. A gente tem o mantra do Axis, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo é tudo. Não é que tudo
vai ser fácil. É a gente estar disposta a olhar para tudo e receber tudo. Mas quando vier aquilo que não é tão bom, que a gente não gosta tanto, é olhar como pode ser mais fácil. Como eu posso passar por isso com mais facilidade. E aí, se a gente começar a olhar assim, a gente sai do medo, sai daquele pensamento negativo, e o momento que a gente virar a chave e ultrapassar aquilo ali, mesmo que não seja tão fácil, nem sempre o que é fácil é o melhor. Nem sempre o que é muito fácil vai trazer a melhor mudança para nós. Então, começar a olhar com um olhar diferente. E aí, tudo de bom começa a vir para a gente também. Então, se permitam a fazer diferente. Se permitam a enfrentar o medo. Vou dizer para vocês, por experiência própria, que vale muito a pena. Para quem conhece, que está aqui há mais tempo, eu tinha medo, pânico, terror de dirigir. Era um pânico assim de ligar o carro e tremia tanto a perna que o carro desligava. Se não era automático, né? Desligava de tanto que tremia a perna na embreagem. E como tinha a Cris lá no início que falou do medo de avião, eu não sabia por que era esse medo. Eu nunca tinha dirigido, mas eu tinha esse medo. E até hoje eu não sei por que era. Não sei de onde é que ele veio. E foi depois do Axis, depois de começar a receber sessões, depois de fazer o curso, de começar a entender esses mecanismos da mente, como isso funciona, e começar a fazer as perguntas, fazer as sessões, usar as outras ferramentas que a gente falou aqui de leve, de pesado, que eu virei essa chave. Então, mais uma vez, é possível. E esse é o convite para vocês hoje aqui. Ai, e no sábado, né, Érica, nós vamos ter o curso de barra de Axis aqui em Lajeado, dia 23 de novembro, da 1 da tarde até as 8 da noite. A gente tem dado classes que a gente chama de barra de Axis, né, dos seres grandiosos que escolhem, que querem mais para sua vida. Então, sábado a gente vai ter o curso aqui em Lajeado. Então, é uma oportunidade para fazer a escolha agora para uma realidade que você quer. Então, não tem como ter um futuro melhor, diferente, sem fazer escolhas agora. Tudo que a gente escolhe agora é o futuro que a gente cria. E não é um futuro só do ano que vem. Todo mundo fala, eu vou começar o ano, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não é, o que a gente faz agora não é só para o ano que vem. O que a gente começa agora é a mudança que a gente vai ter daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, as coisas não são instantâneas, a gente tem que começar para colher frutos, só que a gente tem que fazer escolha. Então, uma boa escolha, eu posso falar, eu mudei a minha vida com isso. A Érica também, então, e as nossas alunas que estão aí, todas elas sabem também do quanto é expansivo, como a gente vê possibilidades. Quando a gente fala do medo da escassez, por que que a gente tem tanto medo de escassez? Porque a gente acha que a gente só pode ter dinheiro de uma fonte, que a gente acha que a gente não tem possibilidades de fazer algo diferente, melhor. E daí a gente abre, a gente tira aqueles véus do medo e começa a ver tantas possibilidades. A gente começa a ver tantas coisas que a gente sabe fazer, que a gente é bom, que a gente pode fazer. E por que que a gente não faz? Daí vamos começar a fazer. E aí tu começa a ver que mas, meu Deus, eu sofri tanto tempo com esse medo. Eu sofri tanto tempo num relacionamento que eu achei que se eu terminasse eu ia ficar sozinha, sabe? E se tiver que ficar sozinho comigo mesmo? Quem sabe isso é bom? Porque é um ponto de vista julgar que bom é estar com alguém. Se for um relacionamento que é nutritivo, é bom. Se não for, não é bom. Estou falando aqui como exemplo, mas para tudo, né? Para tudo. Sim. Oi, Uma transição de carreira. Tanta gente quanto quer tempo fazer. é de live? É uma Eu tenho que ver se não hora. tem. Tá quase. Tem mais uns 10 Tá. minutinhos. Alguém quer escrever alguma coisa, perguntar, comentar? Fiquem à vontade aí, tem mais 10 minutinhos. Escrevam aí se vocês querem que a gente fale sobre algo diferente. Pessoal, e outra, né? Sem julgamento. A gente não está aqui para julgar ninguém e para dizer de forma nenhuma que nós somos melhores que ninguém. Não. A gente apenas já
tem alguma experiência com coisas que talvez vocês ainda não tenham e a gente vem aqui para dividir isso. Mas de forma nenhuma que nós somos melhores, porque isso de novo é comparação. E não faz diferença nenhuma e dizer quem é melhor que quem são pontos de vista, né? Um pode achar que fulano é melhor, outro ciclano é melhor. É um ponto de vista. Então, do que vocês têm medo, ou do que vocês gostariam mais que a gente falasse, até numa próxima live que seja, É, se não for nessa. e como a gente falou, não é que a gente não tem mais medo, a gente tem, eles continuam aparecendo, mas é a forma como a gente olha para eles, né? E a forma como a gente começa a mudar e colocar o foco no que a gente quer e não no que a gente tem medo. Não quer dizer que eles É, sumiram, né? A gente só começou a olhar para eles de uma forma diferente. A gente começou a comandar a nossa mente e não mais deixar que a mente nos comande. Isso é uma virada de chave muito grande e é possível. e a gente também tem medo quando a gente tem a necessidade excessiva de controlar as É, situações. que é Aquilo a mente, né? pode fugir do nosso controle, né? É, Então a gente tem medo, às vezes, eu poderia, ah, um medo. Esses dias eu vi um vídeo, e é bastante comum para as mulheres, principalmente, o medo de ter sucesso na carreira, o medo de que se eu for grande, talvez meu relacionamento não dê mais certo, porque as pessoas têm medo, os homens têm medo de mulheres que tenham poder, e aí, se eu tiver um trabalho que vai requerer muito de mim, ou que eu tenha muito dinheiro, daí eu tenho que abrir mão da minha família, aí eu começo a ter medo e não consigo crescer no meu e me trabalho. saboto, né? Daqui a Começa a se pouco sabotar. surge uma oportunidade, mas eu me saboto, eu não vou conseguir ir para aquilo, porque eu acho que se eu for alguém, talvez até financeiramente com um salário maior que o marido, como é que vai ficar isso? Eu tenho medo e eu não permito que isso aconteça. Isso é real, tá, gente? E da Muito onde real. vem, às vezes, esse medo, porque talvez aconteceu com a mãe, Né? ou com a avó, ou com uma conhecida, ou alguém próximo. Então, o que a gente chama dentro do Axis, né? A gente cria uma realidade presuntiva. A gente presume que isso vai acontecer com a gente também. E não aconteceu ainda. Mas daí a gente já presume, e a gente já define, e a gente já cria isso na nossa mente. E aí, se a gente criou isso e a gente começa a dar força para isso, ou eu vou me sabotar e não vou aceitar esse emprego, essa promoção, ou eu vou aceitar e daqui a pouco vai acontecer isso. Por quê? Porque eu criei isso na minha mente, que se eu fizer isso vai acontecer tal coisa. E daí acontece. Só que assim, a maioria das vezes a gente criou antes isso. Por isso que a gente diz, o teu ponto de vista cria a tua realidade. Então, se está acontecendo alguma coisa parecida com para alguém aqui, em todos os lugares onde eu estou criando realidades presuntivas na minha vida, em qualquer área da vida, em qualquer assunto, vamos destruir e descriar tudo isso agora, por favor? Sim. Sim! Essa é outra ferramenta que a gente chama, né, que a gente aprende nos cursos, que é para ir destruindo e descriando quando vem esses pensamentos. Aí a gente vai tirando, a gente vai limpando isso da nossa mente, né, para que ela fique livre e para que ela saia do controle e que a gente consiga dar os passos que a gente quer, consiga enfrentar o que a gente quer com mais leveza, com mais facilidade e não se sabotar. Muito bom que tu trouxe isso, Cris. E isso acontece muito para as mulheres. Porque nós viemos de uma cultura, de uma educação de famílias Submissão, patriarcais, de submissão, e que, de novo, isso é inconsciente. é, Quando vê, é uma nossa, crença. fulana ganha mais que o marido, parece que é uma ofensa. É, Parece que é. está fazendo coisa errada. E é uma crença. Então, é uma crença, Uma e é uma crença. crença que nos limita, porque daí daqui a pouco eu estou chegando num patamar ali que eu poderia estar
com algum trabalho, um cargo maior, mas eu começo a me sabotar porque eu acho que isso não é possível, que a mulher tem que estar num patamar inferior que o homem. Isso. Não é consciente, tá? Se fosse consciente, não, eu não estou Essa, fazendo isso comigo, é essa, uma sabotagem. essa crença, onde é que ela tá? Tá lá naquela banda de implantes que a gente falou, que é lá um pontinho, onde é que tá guardado isso lá dentro do nosso inconsciente. E aí a gente se auto-sabota sem perceber. Então, para vocês entenderem como funciona um pouquinho, né, os mecanismos da nossa mente, se vocês captaram um pouquinho disso, né, vocês já vão começar a perceber quando essas coisas acontecem, comecem a fazer perguntas, se isso é seu, se isso não é, e se vier um sim, ok, o que eu faço para mudar isso? E vou fazer Como pode melhorar, né? uma última pergunta para vocês aqui. Vocês sabem o que vem depois do medo? Alguém sabe? Alguém quer responder? O que vem depois do medo? O que tem ali depois daquela porta que a gente não quer abrir? Né? Tem um mundo de possibilidades. Essa realidade que a gente aprendeu e que a gente vive não é o universo. Existem 1000 possibilidades ali depois daquela porta que a gente tem medo de abrir. Então se permitam abrir. Vocês vão ver que o mundo se abre. Né? E quando a gente se abre, o mundo se abre para nós. Então se permitam. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês antes que caia aqui, que falta 5 minutinhos. Né? Como a gente vê o mundo nos vê. Então vamos tirar o véu, começar a olhar diferente. E a gente fala muito, né? A gente fala muito nos atendimentos também, né, Érica? Que as pessoas normalmente se queixam de que não são reconhecidas, que não se consideram merecedoras, e daí a gente fala no Axis também, nos cursos que a gente dá, não tem como a gente receber dos outros aquilo que a gente não dá pra gente. E o que a gente não se reconhece. É o que a gente não reconhece na gente, então também é uma coisa para a gente começar a pensar, para vocês pensarem o quanto vocês são amorosos com vocês mesmos, o quanto vocês reconhecem o que vocês fazem, o quanto vocês são bondosos e gratos por vocês. Hoje, no atendimento que eu fiz, Érica, eu pedi para aquele senhor que eu atendi, eu disse, a consciência que me veio, tu reconhece todas as criações que tu já fez? É uma pessoa que já fez muitas coisas pela política, na política aqui do Vale do Taquari. Tu reconhece tudo que tu já fez? Ele me olhou assim, ele disse, é. Eu disse, porque até no enunciado aclarador que a gente tem, né, que é uma nossa vassourinha mágica no Axis, tem uma palavra, uma energia que foi incluída, que são as criações. Nós reconhecemos as nossas criações, mesmo as que não tenham saído como a gente queria que fosse. E que a gente acha que é errado, mas não é errado. Então, a gente é grato por tudo que a gente cria, por tudo que a gente é, para que com base nisso a gente possa ir adiante. Possa dar o próximo passo, mesmo as coisas que a gente achou que fez errado, que não deram certo, para alguma coisa ela serviu, né? Foi para um aprendizado, foi para fazer diferente da próxima vez, que eu só vou saber fazer diferente porque eu fiz assim e não saiu tão bom quanto eu gostaria. Ok, então agora eu vou fazer diferente. Mas foi importante ter criado aquilo primeiro. Né? Então, reconhecer tudo isso é muito importante. E mais uma vez, né? Então, experimentem uma sessão de barras. Se querem saber ainda mais, venham para um curso. Que tudo isso que a gente falou aqui são coisas que a gente aprende dentro de um curso e que eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês se vocês colocarem em prática tudo que é ensinado lá. Então, fica o convite, próximo sábado, dia 23, em Lajeado. Estão todos convidados. Agora vamos, né, Érica? Gratidão a todos que estiveram aqui, vai ficar salva. A gente está baixando elas aqui no Instagram e no YouTube também. Então, para quem quer olhar no YouTube, às vezes fica mais fácil, né? Porque tu começa a olhar a live, tem que olhar toda, ela cai fora, começa de novo.
Lá no YouTube dá para pausar, assiste 10 minutos. Outro dia tá lá, sei lá, lavando a louça, bota lá, assiste mais 10 minutos, porque a gente entregou muita consciência para vocês hoje aqui. Se vocês escutarem de novo, daqui a pouco dá outro clique, escuta de novo, dá outro clique. Mande para mais pessoas que vocês acham que podem contribuir. E coloquem uns emojis ali para nós agora, né? Para o Instagram entender. Uau, gostaram dessa live? Entregue para mais pessoas. Mande aviãozinhos também. E é isso. Deixa a Cris dar boa noite antes que caia aí. Boa noite a todos e até uma próxima. E façam comentários depois lá quando a gente postar ela no Instagram, tá? Boa Inclusive noite. de outros assuntos que vocês queiram ouvir, que a gente pode trazer aqui para vocês. Podem colocar aí nos comentários. Isso aí. Então, tá. Gratidão a todos. Oi, Nana. Boa noite. Gratidão. Oi, Caroline. Boa noite. A live vai ficar gravada, tá? Pode assistir depois lá no nosso Instagram. Boa noite para todo mundo, então. Boa noite.